Muito bem, tá aí, ó. Ai, matando a saudade aí do Billy Graham e de outras coisas. Então, como eu falei no início do programa, um telespectador, já eu vou identificá-lo, até porque ele vai ganhar um presente, né? Mandou essa sugestão de tema. É bíblico a manifestação pública, levantar a mão para aceitar a Cristo e tal. Então, é isso que nós vamos discutir agora e você se manifesta por intermédio da página do programa lá na internet, vejamsó.com.br, vote na enquete, tá bom? Pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, uma das igrejas pentecostais aqui de São Paulo e do Brasil, né? É fundada pelo pastor Leonel Silva. Leonel Silva, não é isso? Isso. O que o senhor diz? É bíblico esse apelo para levantar a mão no culto? Sim, reverendo Heber, eu acredito que é bíblico, porque as pessoas estão procurando a oportunidade. Embora muitos não entendam, mas a porta está aberta, mas muitas pessoas estão perdidas. Elas não conseguem encontrar o caminho. E é necessário que aquele que está evangelizando, pregando o evangelho, ele apoie essa pessoa, ele mostre qual o caminho. E muitas vezes eu tive já diversas experiências. Ontem mesmo tive uma experiência de um rapaz que chegou em nossa congregação e ele depois confessou, envolvido com bruxaria, muitas situações, e ele veio, após ouvir a palavra, foi compungido pelo Espírito Santo e veio me procurar. E ali começamos a conversar, eu aconselhei, e de oração, orei por ele, e eu percebi que ele não sabia o que fazer. Ele precisava de Jesus, mas não sabia o que fazer. Então, ele falou para mim: pastor, e agora, o que eu faço? Eu perguntei para ele: você quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ele, na hora, automaticamente ergueu a sua mão e disse: sim, eu quero. Até porque eu entendo que isso é próprio do próprio ser humano. Quando ele faz uma escolha, isso nós vemos em diversas áreas da vida, a pessoa naturalmente, ela opta e ela, às vezes, naturalmente, por instinto, ergue a sua mão. E a palavra de Deus traz esse embasamento. Se nós voltarmos lá quando houve a descida do Espírito Santo, nós vemos que o povo ali em Atos capítulo 2, eles perguntaram para os apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Porque a pessoa ela fica: e agora, o que eu faço? Então você tem que ensinar, já inicia ali um discipulado, um ensinamento. Você primeiro tem que aprender a lição, eu creio que a mais importante é de confessar a Cristo publicamente. Isso já está forjando o caráter cristão. E é essencial essa confissão. E aqui no livro de Romanos, capítulo 10, a palavra de Deus diz claramente, a partir do versículo 9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, nesse sentido, eu entendo que a pessoa ela tem que sim confessar a Cristo, fazer essa opção se manifestar. Muito obrigado, pastor. Pastor Cleverson Pereira do Vale, da Primeira Igreja Batista, na cidade de Artur Nogueira, no interior de São Paulo. E o senhor, o que pensa a respeito do tema de hoje? É bíblico levantar a mão para aceitar Jesus? Não é bíblico. O tema é o apelo para levantar a mão. Isso. Eu vejo em todo o Novo Testamento nenhuma base bíblica para levantar a mão para mostrar que estou arrependido. A única referência, alguém brincou até, em Lucas 12, quando Jesus pede para o homem da mão ressequida levantar para ser curado. Mas essa prática, reverendo Weber, começou menos de 200 anos atrás. Desde os apóstolos até 1820, não havia prática de levantar a mão para aceitar a Cristo. Charles Finney, um presbiteriano, ele era advogado, ele disse que teve uma experiência com o Espírito Santo e começou o avivamento, campanhas de avivamento por toda a região onde ele residia. E ali ele começou a pedir às pessoas para levantar a mão e vir à frente. Há pastores, professores de teologia ensinando na aula de homilia como fazer o apelo. Coloque uma música de fundo, bem baixa, fale. Isso soa como manipulação. Eu creio que a pessoa mostra que ela é de Cristo ao ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo.
quando a palavra é pregada, o Espírito Santo vai convencendo o pecador a ponto dele não ficar como está. No século XVI, quando os puritanos pregavam, sem apelo, uma multidão ia à frente chorando arrependida. Por quê? Porque estava convencida pelo Espírito Santo e pela palavra que foi pregada. A palavra mexe, a palavra transforma a pessoa e a pessoa demonstrou uma mudança. Ela quis o arrependimento. A Bíblia fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ela demonstrou arrependimento, e arrependimento é mudança, é metanoia, é mudança de vida. Não é um simples movimento à frente, mas é algo que as pessoas vão notar, algo exterior, com o procedimento dele ao longo da vida cristã. O ladrão da cruz, por exemplo, não levantou a mão dele estava pregada, mas ele foi para o paraíso, não é verdade? Então não é esse levantar a mão, isso não está na Bíblia, isso foi uma prática criada por Finney. O senhor não faz apelo na sua igreja? Faço apelo. Eu não falei que eu sou contra apelo. Eu falei que não é bíblico. Não é bíblico, ok? A prática do apelo, ela não temos base bíblica. Mas é claro que não faço apelo todo domingo. Por exemplo, se eu olho para o auditório, não há nenhuma pessoa que demonstra ali não ser cristã, todos são membros da igreja, para que apelo? Não faço, apelo evangelístico não. Eu oriento a igreja a levar pessoas a Cristo, no evangelismo pessoal, evangelismo tete a tete. Jesus fala: ide por todo mundo pregar o evangelho, Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, Mateus 28, 19 e 20, portanto, fazei discípulos. É uma tarefa não do pastor, mas de todo cristão, toda ovelha de Cristo. O pastor também é uma ovelha, ele deve fazer o evangelismo pessoal, mas o apelo, de quando em quando, acontece de eu pedir... E quando o senhor faz, como é que o senhor faz? Da seguinte forma: a ouvir a mensagem, se você deseja entregar a sua vida a Cristo, você converse comigo na porta, nós vamos orientar o que fazer após o culto, ou às vezes falo: olha, fique em pé, vou orar pela sua vida, mas não costumo chamar à frente, não. Tá bom. Vamos lá, vamos ter um Profícuo aqui hoje. E você, o que pensa? Os apelos da igreja são ou não bíblicos, né? Vamos lá. A pergunta que está em nossa página na internet, lá no vejamsó.com.br, é a seguinte: sua igreja pratica esse tipo de apelo? Sim. Ué, como é que nós vamos ter novos convertidos? Tem que ter apelo, a pessoa tem que se manifestar de alguma forma, né? E como é uma igreja e não uma página na internet, não tem que ficar clicando em lugar nenhum, tem que se manifestar, né? Aquela do clique é de lascar. Segunda resposta: não, né? A minha igreja não pratica esse tipo de apelo. Votou na enquete, você pode ganhar os presentes que nós vamos sortear hoje. O livro hoje é o Creia Simplesmente, que é esse livro aqui. O irmão Jonatas falou do é isso? Esse livro foi feito e distribuído exclusivamente para os militares brasileiros que servem no Haiti. É baseado em cada uma das vezes que a Bíblia diz e disse Jesus. Então, quando os evangelhos registram, disse Jesus, parará, tem uma mensagem baseada nesse disse Jesus. São 99 vezes, né? É muito legal esse livro aqui. E a gente mandou lá para o pessoal do Haiti, a gente não, né? Os editores, e você vai concorrer a um desses exemplares que não são vendidos em lugar nenhum. Olha o privilégio, né? E já que estou falando de privilégios, deixa eu anunciar o irmão que sugeriu o tema de hoje. É o José Patrício de Lima, né? Ué, cadê aqui? José Patrício de Lima, ele usou a plataforma do Facebook para sugerir o tema e vai ganhar esse presente, o DVD, né, da Marisa Lobo, Ditadura Ideológica de Gênero, desconstruindo a família natural e tradicional. Esse DVD já tem pelo menos um ano, mas questão de 20 dias, se tanto, questão de 20 dias, uma filósofa internacional
esteve no Brasil, passou por São Paulo, fazendo palestras e dizendo que ela não conseguia entender como, ouça o que eu vou dizer, ela não conseguia entender como a sociedade produziu a ideia de que o par é formado de macho e fêmea. Ela não entende isso, ela não conseguiu entender. Olha que violência que foi feita, né? A sociedade inventou que os pares são formados por machos e fêmeas. É completamente antinatural isso. Então, uma filósofa que veio, passou pelo Brasil, esteve em São Paulo, fez o maior sucesso, né? E aí? Então, ó, uma palestra como essa aqui é muito importante, né? A tal da ditadura, ditadura ideológica de gênero, tá bom? Vou mandar esse DVD. E se você quiser ganhar um prêmio como esse, faça como o Zé Patrício. Use o Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e mande a sua sugestão de tema. Ou então use o Twitter. Ô, João, o Twitter ainda existe? Então tá. Você olha lá no Twitter? Então tá bom. Então o Twitter, @programa Vejam Só. Ou, se você preferir, use a nossa página na internet. Tem lá um lugar, um campo. Você clica ali no sugestão de temas, abre um formulário para você enviar a sua sugestão. Sendo ela pautada, você ganha, sem sorteio nenhum, um presente do programa Vejam Só. Tá bom? Muito bem, de volta com a exibição do programa Vejam Só. Agora aquele momento legal em que você aparece aqui, né? Se você mandou sua foto, é lógico. Se não mandou, confere aí quem mandou. A primeira foto vem lá de Petrolina, em Pernambuco. É do Abimael. Ô, Abimael, legal, olha só. Isso é guitarra ou baixo? É baixo, né? Isso é um baixo que ele está tocando. Aí, valeu, Abimael. Um ósculo santo para você e para o povo de Petrolina, lá em Pernambuco. A segunda foto é do Januário Monteiro Rabelo. Parente seu, João? Não? Ele é de São Paulo, né? Bacana, olha só. E assiste mesmo ao programa, olha lá. Valeu, Januário. De Penha. Penha é um lugar lá em Santa Catarina. É o João Filho, que também assiste ao programa. Aí. Valeu, João. Deus abençoe você rica e grandemente, tá? A quarta foto, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome dela. Aqui está escrito Kissila, ou Kissila, não sei. Ela mora em Weymouth, Massachusetts, Estados Unidos, né? Weymouth, ou Weymouth, deve ser Weymouth, é a Kissila. Valeu, Kissila, Deus te abençoe, viu? Obrigado pela audiência aí na Gringolândia. No Rio Grande do Sul, lá em Gravataí, o casal Cláudio e Marlete, que assistem ao Vejam Só juntos, e quando as opiniões divergem, eles quebram palma, depois fazem reconciliação, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? É assim que tem que ser. E a última foto vem lá do Ceará, o Paulo Reis. Valeu, Paulo, Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua audiência. Cadê a sua fotografia? Já fez? Posta lá no facebook.com/programa Vejam Só, e inclusive para você concorrer ao sorteio que nós vamos fazer no final do ano. Só com o pessoal desse quadro. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Muito bem, o tema de hoje tem a ver com apelos. E o pastor Cleverson não é a favor de apelos. E o pastor Jonatas é? Sou a favor, totalmente. Inclusive o pastor Cleverson nos disse que também faz apelo, às vezes, quando sente, acredito, pelo Espírito de Deus, de fazer um apelo. Isso é comum em todas as igrejas, é uma prática corriqueira e necessária, porque às vezes a pessoa entra na igreja, ouve a palavra de Deus e ela, como já foi dito, ela não sabe o que fazer, ela sai e vai embora. Ela fica ali precisando de um auxílio, de uma orientação. Então, a questão da pessoa levantar a mão é uma manifestação de vontade. Eu entendo, sim, que não existe nenhum texto bíblico que vai dizer, olha, as pessoas levantaram a mão, mas eu acredito que em muitos momentos as pessoas levantaram as mãos. Talvez o escritor não registrou ali, olha, as pessoas levantaram as mãos. Mas, de qualquer forma, é uma forma de escolha. É uma liberdade que a pessoa tem. Diversos apelos eu já fiz, onde a pessoa não levantou a mão, mas saiu e levantou e foi até a frente.
Então, a questão, né, de levanto a mão ou não, na minha opinião, é irrelevante. O que vai se contar ali em si é o apelo, que eu acredito que é uma prática necessária, e a decisão da pessoa de ir e confessar a Cristo. Isso, para mim, é essencial. Agora, o fato de levantar as mãos, eu acredito que é bíblico levantar as mãos, pastor, porque existem diversos textos da palavra de Deus em que os homens de Deus levantavam as mãos. Eu até trouxe aqui algumas referências. Por exemplo, o Salmo 143, versículo 6, o salmista ele declara: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ou seja, a pessoa levantar as mãos diante de Deus, na minha opinião, é totalmente bíblico, porque ela está ali reconhecendo o senhorio de Cristo e reconhecendo os seus pecados, o seu arrependimento e dizendo: eu quero Jesus. Então, não há nenhum problema nisso. Eu acredito que isso é até uma prática importante para a igreja. Pastor Cleverson, tem alguns hinos que foram escritos só para apelo. Talvez o mais clássico de todos seja o manso e suave, Jesus está chamando, vem já, alma cansada, vem já, né? Manso e suave, e Jesus convidando e tal. Cristo vai hoje passar. Também. Né? Tem um que tem uma última estrofe meio esquisita, né? Que pergunta qual caminho você vai aceitar, vida ou morte, qual vais aceitar. Meu amigo, Amanhã hoje tu tens a escolha, tarde, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje mesmo Cristo te quer libertar e tal. É interessante, reverendo Weber, que o apelo, os hinos, partem do homem. E nós sabemos que a salvação parte de Deus. A Bíblia fala aqui em João capítulo 6, verso 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E ele fala também, no versículo 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E lá no versículo 64, no mesmo capítulo 6 de João, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Mas um pouco antes também, ele fala que o Pai ia, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E nós vemos que a salvação é um ato de Deus, é o Espírito Santo que convence o pecador. E o que tem acontecido, reverendo Weber, pastor Jonatas, há uma apelação, hinos, insistência do pregador, o pregador fica frustrado muitas vezes. Se você ouviu a mensagem, manifeste-se, levante a sua mão, venha à frente, e ninguém, ele fica frustrado. Olha, você pode morrer hoje, e se você partir assim, você vai para o inferno, e começa a apelação. Aí ele vê que ainda não deu resultado. Olha, quem gostaria de consagrar a sua vida a Jesus, vem à frente. E aí ele contabiliza tantas pessoas à frente. Mas isso não é bíblico. A Charles Finney começou isso no século XIX, e Charles Finney era um pelagiano. Ele defendia que a depravação humana é uma escolha. O homem nasce bom, e o homem escolheu seguir esse caminho. O pecado é uma escolha, segundo Charles Finney. E nós sabemos que não é. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O homem, ao ouvir a mensagem, Pedro pregou aquela mensagem que o pastor citou em Atos 2, ele fala: arrependam-se e sejam batizados para que vocês fiquem livres dessa geração perversa. O que acontece ali? Um arrependimento, uma mudança de atitude e também o batismo como sinal exterior da obra interior que o Espírito Santo fez à pessoa. Mas ali no final da mensagem de Pedro, não há nenhum pedido, levanta sua mão se você deseja. E eles falaram: o que nós faremos? Aí ele explicou: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e salvai-vos dessa geração perversa. Arrependei-vos e seja batizado. Então eu creio que a própria palavra de Deus, ela incomoda o pecador. E o pecador vai chegar no final dizendo: eu quero Jesus, mesmo sem apelar.
O que o Billy Graham faz está errado? É um seguidor de Finney, Billy Graham. Admiro muito Billy Graham, batista, homem de Deus. Você admira porque ele é batista só? Não, é o que ele tem feito ao redor do mundo, as Mas obras sociais dele. O maior mas eu não pregador do século XX. Eu não concordo com o apelo. Por que o senhor queria que ele fizesse num ginásio com 40 mil pessoas? Tem uma estatística, agora eu não me recordo a fonte, mas essa estatística é muito grave. Mais de 70 pessoas que se converteram no ministério de Billy Graham estão fora da igreja. 70%. 70%. Agora... Mas a culpa não é dele. Exato. A culpa é dele? Não, A de jeito culpa não nenhum. é dele, a É culpa... a escolha da pessoa. Muitas vezes o que acontece ali é uma emoção. Mas não, E ali as em pessoas qualquer não lugar. entenderam o Evangelho. Quando a pessoa entende o Evangelho, ela passa por um discipulado, ela é acompanhada, o resultado é exato. As pessoas começam a observar o resultado e ao longo do tempo ela demonstra que realmente é uma seguidora de Cristo e não cai nessa estatística absurda, 70% fora do Evangelho. O que o senhor acha disso, pastor João? Eu acho isso normal. Por quê? É uma escolha. Na minha opinião, servir a Cristo é uma escolha. Então, às vezes, a pessoa, ela se decide por Cristo, mas depois abandona Cristo. O apóstolo Paulo disse que Demas o abandonou. Tantas pessoas abandonaram a Cristo. O próprio Judas, que esteve ao lado de Cristo, foi discipulado diuturnamente com ele ali. Ele abandonou a Cristo. Isso é natural. Agora, não significa que foi devido ao apelo, que foi porque a pessoa se emocionou, foi porque foi uma escolha dela. O próprio Lúcifer, lá no céu, ele escolheu. Ele podia, puxa, mas ele estava com Deus. Ele estava diante de Deus, mas foi uma corrupção. Então, o que afasta o homem de Deus é o pecado. Não significa que nós não temos que continuar apelando, chamando as almas para servirem a Cristo. O próprio Deus, quando Adão, por causa do pecado, se escondeu no jardim do Éden, ele falou: Adão, Adão, aonde estás? Foi um apelo. Deus estava chamando Adão, procurando por ele. E ele se escondendo por causa do pecado. Mesma coisa Deus fez com Isaías. Isaías, quando teve aquela grande visão, ele ficou ali, estarrecido, estagnado. Meu Deus, que coisa maravilhosa, algo tremendo. Ele viu o trono de Deus, viu a glória de Deus, os anjos cantando santo, santo, santo. E de repente ele ficou ali, o que eu vou fazer agora? Ficou apavorado, porque ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. E o que Deus fez? Deus apelou, purificou ele e disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso é ou não é um apelo? Isaías levantou a mão. Ele falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pode ser que a palavra não descreveu, olha, Isaías levantou a mão. De repente ele levantou as duas mãos, dobrou os joelhos, se jogou no chão, mas ele aceitou o apelo de Deus. Então, e se Deus tivesse ficado calado? Isaías talvez teria passado a visão, ele ia contar para todo mundo: olha, eu tive essa visão, mas aí, o que Deus queria dele? Qual foi a direção que Deus deu para ele? Deus fez o apelo direto. E nós temos que ser dessa maneira. Nós temos que incomodar mesmo. Colocar a pessoa e dizer para ela qual é a sua decisão. Jesus sempre foi assim. Pedro foi incomodado quando ele correu, ficou seguindo Jesus de longe e perguntaram: você é um deles? Não, eu não. Ele negou a Cristo. Então, pergunto para a pessoa: você aceita Cristo? Você já está preparando ela. Olha, você vai ter que confessar Cristo publicamente. E vai chegar um tempo que a pessoa vai ter que assumir essa posição. Eu sou de Cristo. Se ela não assumir, ela vai ser... Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai e dos anjos do céu, que estão no céu. Então, eu acredito que o fato de que Billy Graham, por o exemplo que o pastor deu, ter evangelizado e as almas terem se convertido, depois se desviaram, foi decisão delas. Não foi porque, ou talvez o apelo convenceu elas. Não, foi a decisão delas de aceitar Cristo. É uma decisão. Depois, se elas se desviaram, também foi uma decisão. Mas talvez, não sei. Eu não sei se essa estatística... Pode falar, pastor. O grande problema, reverendo Weber, é o mal-entendido que está acontecendo aqui nesta noite. Por quê? É o tema do programa. O apelo para levantar a mão. Isso. É bíblico? Não é bíblico. Porque pode parecer que é algo simplista.
o apelo, esse movimentar, basta isso e acabou. Não, não é só isso. A seguir a Cristo tem um preço altíssimo, o preço do discipulado. A partir de agora você é filho de Deus, só porque levantou a mão. Isto é muito simples, não é desse jeito. A Bíblia não ensina assim. Há um alto custo do discipulado e a pessoa precisa ser confrontada sobre o perigo da decisão precipitada. É isso mesmo, você entendeu a mensagem? É isso mesmo que você quer? Você entendeu que há um preço altíssimo para seguir Jesus? A salvação é gratuita, não se paga nada, mas há um preço altíssimo para aqueles que querem seguir a Jesus. Agora, parece que é muito simples. Levanta a sua mão, a partir de agora você é de Cristo. E continua do mesmo jeito. Não. O que precisa acontecer? Não é simplesmente levantar a mão. Elas estão condicionando levantar a mão, reverendo Heber, pastor Jonas, isso aí, se não acontecer isso, a pessoa não é salva. Isso a Bíblia não ensina. A pessoa pode entregar a vida a Jesus dentro do quarto, sozinha, ela e Deus ali. Ela leu a palavra, ela entendeu, o Espírito Santo tocou, e ela não levantou a mão para ninguém ver, mas ela ali se arrependeu dos seus pecados. Lá, um Joaquim, lá de Ibitinga, e depois a vida dele virou um livro. Ele ouviu umas mulheres cantando hino, lavando roupa lá no Rio Tietê, em Ibitinga, e ele, Joaquim Miriche, decidiu seguir a Cristo naquele momento. Não levantou a mão. Então parece que só é convertido quem levantou a mão publicamente. Dá essa ideia. Isso aí que eu estou combatendo. Esse simples ato de levantar a mão. Parece que isto aí, parece não, a Bíblia não menciona isso, condição para a pessoa ser salva. O que precisa é arrepender e crer no Evangelho. Então, mas pastor Cleverson, me explica então. Quando no sermão de Pedro, lá no capítulo número 2 de Atos, Pedro pregou, as pessoas queriam saber, o que nós vamos fazer? Pedro mandou eles se arrependerem e serem batizados. Ninguém faz isso hoje. Sua igreja não faz, a minha não faz, a não ser a maravilha de Jesus. Se batiza imediatamente. Não. Nossa. Pois é. Filipe batizou o eunuco imediatamente. O Pedro batizou, não tem problema Pedro nenhum. batizou 3 mil pessoas imediatamente. Filipe batizou, o Paulo batizou o carcereiro. Então nós estamos errados. Prática bíblica. Ou os apóstolos estavam errados? Prática bíblica. Estamos errados. Estamos errados. Por que não? Claro, o que é? Você pode passar pelo batismo se começar a frequentar a classe de catecúmenos. Quem criou isso? Nós. A igreja condiciona a pessoa a passar pelo batismo se fizer passar por uma classe de doutrina. É para fazer o que o senhor mandou. Agora, é para fazer o que o senhor mandou. O senhor falou assim, não é só levantar a mão, tem um alto preço para ensinar qual é esse alto preço. Pode ser batizado, sem problema, e começa a discipular a pessoa. E se depois ela falar, não me falaram isso aí? Não entendi. Não falaram o quê? O alto preço que o senhor fala é negar-se a si mesmo, abandonar os vícios. Isso tem que ser pregado no momento da pregação. O pastor vai falando, explicando. E agora? Você entendeu? Mas nesse caso, aí eu entendi que o senhor... o senhor disse assim... É que o senhor disse que... Eu entendi a pergunta do reverendo, que o senhor disse que não é simplesmente isso. Mas eu acredito que é simplesmente isso. A pessoa, ela disse, eu creio em Cristo. Se ela morrer ali, meu amigo, ela está salva. E o tal do eu venho como estou? Está errado? Não, está certo. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Qual a base bíblica disso? Não sei, eu que passo Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Naquele momento, o exemplo que o pastor Cleverson deu do ladrão na cruz, por exemplo... Sim. Talvez ele não levantou a mão porque estava com as mãos ocupadas ali, né? Não tinha como. Mas ele demonstrou, é uma decisão. Ele disse, Senhor, lembra publicamente, todos ouviram e testemunharam e foi registrado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu o senhorio de Cristo, reconheceu que Cristo era o Messias, que era o Filho de Deus e que Jesus disse. Veja a importância que Deus dá para essa atitude. Hoje mesmo, Jesus poderia ter ficado calado, mas Jesus reconheceu e premiou ele automaticamente. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Qual foi a lição de Jesus naquele momento? Todos que me confessarem publicamente e reconhecerem que eu sou o Senhor, vão receber a salvação. É um prêmio gratuito, é um presente de Deus, é pela graça. Entendeu? Agora, o desdobramento, naturalmente, da pessoa servir a Cristo, é óbvio que a pessoa vai ter que, a partir desse momento, ter uma vida com Deus, ser discipulada, que Jesus disse, ide fazer discípulos em todas as nações, mas o fato dela se dizer, se posicionar, levantar a mão, eu aceito a Cristo, já é o suficiente para ela ser salva. Reverendo Weber, me permita ler Romanos 10, claro. verso 9, talvez já parece que foi lido. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é bíblico. Não está pedindo para levantar a mão. É isso que eu estou trabalhando nessa noite. Esse movimento parece que é algo fácil. Só levante a sua mão. Mas a Bíblia, a mensagem é um apelo. E ao ouvir o apelo através da mensagem, a pessoa tem que decidir. O que eu vou fazer agora? Vou confessar com a minha boca que Jesus é meu Senhor e vou crer de coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. E aí agora eu vou seguir a Cristo, vou ver a vida, vou pagar o preço do discipulado. Agora, o que está acontecendo é que muitas pessoas ouvem um apelo. Quem gostaria de aceitar a Cristo? Quem não quer Cristo? Só os ateus. Quem não rejeita. Mas todo mundo, eu quero. Mas ali está acontecendo a conversão, ali está acontecendo o novo nascimento, ou ele foi pela empolgação, a mensagem mexeu com os ânimos, a emoção, levou ele a lágrimas, e ele falou, e aquilo se tornou algo mecânico, e com o passar do tempo ele não decidiu coisa nenhuma. Então, não é só levantar a mão, ir à frente, condição para a salvação. A Bíblia fala que para salvação a pessoa precisa crer de coração, arrepender dos seus pecados. Finney fazia isto. Olha uma das frases de Finney: se você não vem à frente, você está se rebelando contra Deus. Ora, isso não é bíblico. Só porque não foi à frente, e ele entregou a vida lá sentado e não quis ir à frente, é tímido. Mas ele entendeu a mensagem. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. É, isso que eu ia falar agora. Mas esse a pessoa tem que mudar isso aí. É aquele que não tem coragem de pregar o evangelho, confrontar o pecador. Não é timidez, é algo que a pessoa tem ali, vergonha, ela é tímida. E o texto que o pastor Jonatas mencionou de aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei. Não tem que ter uma manifestação pública? A manifestação pública é através do batismo. O batismo é a pública profissão de fé, que ele arrependeu dos seus pecados e toda a igreja vendo. Ele aceitou passar pelo batismo. Manifestação pública. Ele arrependeu dos seus pecados. Bom, eu entendo que o batismo é uma manifestação pública, mas também a pessoa confessar a Cristo é uma manifestação pública. Por exemplo, o ladrão da cruz não teve tempo de se batizar. Então, muitas pessoas aceitam a Cristo e não tem tempo. Eu já vi testemunhos da pessoa que foi feito o apelo na igreja e ela aceitou a Cristo. Ela saiu e houve um problema e ela partiu. Aí as pessoas, graças a Deus, que naquele dia Jesus teve misericórdia. Quantas pessoas no hospital, você vai, faz uma visita, faz um apelo, a pessoa aceita a Cristo, eu te aceito. É válido ali no hospital, então, para o senhor? Visitar a pessoa no hospital. Levar ela a crer em Cristo ali é válido? Sim. Ou precisa ser só no templo? Não, no hospital. Isso que eu estou falando. Não, mas ninguém disse aqui. Só o templo. Não, pastor. Tá. Então, não, o tema não está preso nisso. Eu entendo. Esse tema é muito profundo, na minha opinião. O fato de levantar a mão. Independente. Sim, óbvio. É óbvio. Numa praça pública, quantos avivalistas fazem um trabalho numa praça pública? Num prédio, Charles Finney, por exemplo, ele pregou numa fábrica uma vez, eu lembro dessa história, e lá as pessoas era um homem de Deus, é um homem que a gente tem que, a Bíblia fala, honra quem tem honra, porque ele foi um avivalista que avivou Nova York, ele trouxe uma grande transformação, mais de 500 mil almas se renderam aos pés de Jesus através de Charles Finney, segundo registros históricos, entendeu? E ele é um dos maiores teólogos e avivalistas de todos os tempos. Então é um homem que ele teve, naturalmente, como nós temos, né? A Bíblia fala que nós tropeçamos em muitas coisas. Eu acho que esse fato de dizer, olha, se você não vir aqui na frente, você está se rebelando contra Deus. Mas o Spurgeon também era assim. É assim, é uma forma da pessoa convencer. Porque o ser humano, nós temos que entender que ele é um ser tricotômico. Ele é
Ele é corpo, alma e espírito. Ele não está limitado só no espírito, então ele também tem emoções. Naturalmente que muitas pessoas se emocionam com uma mensagem, isso é natural, porque a mensagem vai entrar no coração da pessoa. Aquilo vai trazer nela uma emoção, é natural isso. Nós não podemos também dizer, olha, a pessoa aceitou a Cristo, mas foi só uma emoção. Isso aí eu acredito que é julgar demais a pessoa, porque não temos essa capacidade de mensurar. Eu entendo dessa maneira, essa pessoa aceitou a Cristo por simples emoção ou porque foi convencida pelo Espírito de Deus. Naturalmente, a pessoa pode ter sido convencida pelo Espírito de Deus e amanhã, por um motivo ou outro, ela se desvia dos caminhos do Senhor. Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. A pessoa precisa ser fiel até o fim. Então, se ela no meio do caminho, ela resolve se tornar infiel, não significa que o início dela foi... Não é só Charles Finney que Aí é. dá um outro tema, né? Sobre a perda da salvação. Que eu Não é só Charles Finney. Mas o senhor disse o Spurgeon também. O Spurgeon também o quê? Ele insistia muito em a Mas pessoas... ele não fazia apelo assim. Spurgeon, ele disponibilizava uma das salas lá da igreja, do templo de Londres, né? 2 tardes de terça-feira para aconselhar pessoas que entenderam o evangelho. E ali ele reunia as pessoas nas 2 tardes de terça-feira e aconselhava os desejosos, os recém-convertidos, o que fazer agora, como seguir a Cristo. Então ele não tinha essa prática de Finney, de apelo, vem à frente você, mas a pessoa entendia. Ele falava muito de arrependimento. Arrependimento, sim. Toda a mensagem de Spurgeon confrontava o pecador. Isso tem que ser feito. Agora, o levantar a mão, vem aqui à frente, condicionar isso à salvação é muito... Mas, sabe, pouco. Vamos concluir esse bloco perguntando o seguinte. A salvação é uma decisão, ou não? A pessoa não tem que se decidir, fazer uma escolha? Óbvio. Né? Ou segue a Cristo ou rejeita. Isso. Sim. Então, ela tem que manifestar a decisão dela de algum jeito. Se você não quer Jesus, fique com onde você está. Se você quer Jesus, levanta a mão. Então, o tema é justamente isso. O apelo para levantar a mão ao aceitar a Cristo é bíblico? É bíblico. Porque a pessoa está tomando a decisão. Independentemente dela levantar a mão ou não, levantar a mão é um desdobramento da decisão. A nossa sociedade, ela em todas as áreas, ela é dessa maneira. Quando a pessoa toma uma decisão, ela vai assumir, por exemplo, um cargo público. Naturalmente, ela levanta a mão, toma uma decisão. O presidente da República vai assumir, ele toma uma decisão, levanta a mão e faz ali uma confissão. Ele promete obedecer à Constituição. Ele tem que se posicionar. Vai colar grau, você toma uma posição. Eu, quando fui receber a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, eu tomei uma posição. Você, o médico, vai fazer o juramento, ele toma uma posição. Imagine, então, alguém que vai se tornar um filho de Deus, alguém que vai ser transportado do reino das trevas para o reino da luz. Será que é tão simples assim? A pessoa, ela tem que se posicionar, ela tem que tomar uma decisão. Reverendo Éder, o carcereiro perguntou para Paulo, lá em Atos 16, 29, né, e agora... que devo fazer para que eu seja salvo? A pergunta foi do carcereiro, Atos 16, 30. A resposta de Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo não diz, levanta a tua mão aqui e aceita Jesus agora. Não, crê no Senhor Jesus. Mas ele não estava no culto, salvo. Por isso que ele não pediu. Mas eu vi pessoas dentro de lares, levanta a sua mão se você deseja aceitar a Cristo. No hospital, levanta a sua mão, não está no culto. Isso é uma prática criada pelo homem, não é bíblica. Então, eu estou dentro do tema. É bíblico, não é bíblico. O senhor entende que quando a pessoa levanta a mão, ela está glorificando a Deus? A vida dela deve ser uma vida que glorifica dando a mão, o pé, tudo. Eu preciso terminar o bloco, temos que chamar o intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Posso falar do meu blog ou está proibido? Pode? Tem. É o seguinte, essa é a propaganda particular, tá? Tem aí o ebercocarelli.blogspot.com.br. O Parla Eber é um blog onde tem um material meu que independe aqui do programa Vejam Só, tá? Então tem opiniões minhas gravadas em vídeo, curtinhos de 4 minutos. Tem sermões só em áudio, ricamente ilustrados pelo meu blogueiro. Né? Tem artigos, ensaios, enfim, tem uma porção de coisa lá. Eu gosto de curtir depois as opiniões que vocês postam lá a respeito do que vocês encontram ali. Tá?
O último sermão é o sermão As Virtudes de Caim. Esse é o meu blogueiro, né, o João. Tá? E que é também o blogueiro do Vejam Só. Tá? Isso. É com ele que vocês conversam todo dia. Bom, então, As Virtudes de Caim, Deus me deu muito recentemente, essa semana. Queria que você ouvisse, lesse a introdução, ouvisse o sermão e depois você me diz o que você achou, tá bom? Caim tinha virtude sim, pode conferir lá que você vai ver. Bom, quem participa do programa pode ganhar presentes, né? Basta que seja sorteado aqui. Para ser sorteado tem que votar na enquete que está na página do programa lá na internet, o vejamsó.com.br. Um dos presentes que a gente sorteia no final da semana é o kit Jô Rezende. Confere aí. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Obrigado, Jô. Olha, o João Luiz, lá de Alagoinhas, ele só tem uma frase. Ele diz assim, que eu me lembre, nunca vi esse apelo na Bíblia. Então, tá bom. O Jairo de Lima Alves, do Mato Grosso do Sul, Mundo Novo, levantar a mão para aceitar a Jesus é uma forma um tanto estranha e muito antiga. Mas existem ainda algumas denominações evangélicas repetindo essa prática. Na verdade, isso era um sinal nos tempos antigos e que ajudou muita gente a ter um encontro pessoal com Cristo. Paralelo a esse tipo de convite ou apelo, os pregadores leigos cometiam muitos equívocos perante o público ouvinte. A forma adotada não era muito clara e confundia as pessoas no famoso chavão. Quem quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Por não entender bem a mensagem, alguns levantavam a mão e nunca mais voltavam ao templo. Ainda hoje prevalece esse costume, mas de maneira mais esclarecedora. E funciona. A Carolina Sobrinho, de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Vejam só. Há apelos e apelação, pois há igrejas que criam todo um clima emocional que envolve as pessoas e os visitantes ali presentes. Músicas, impostação de voz, choro, viram teatro. Tais atores só querem se ufanar, vangloriar, o termômetro é a quantidade das pessoas que respondem positivamente ao apelo. E para isso vale tudo. O feedback é dado pela emoção e não pela razão. Esquecem-se que a obra é exclusiva do Espírito Santo de Deus. É ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e não minha eloquência ou retórica. Pastor Jonatas, é errado usar eloquência e retórica para convencer alguém a aceitar Jesus? Errado não. Eu acredito que não seja errado. Porque o ser humano é ser humano. Ele precisa de entender, ele precisa receber a mensagem. Eu tenho que saber comunicar a mensagem. E isso preparo. Tem pessoas que, por mais que ela tenha boa intenção, ela não sabe comunicar uma mensagem. Tem muitas pessoas que você fala, quer pregar? Não, pastor, eu prefiro não pregar, eu prefiro só ficar ouvindo, né, para aprender, porque ainda ela não se sente preparada para trazer uma mensagem ao pecador. E isso envolve preparo. Tanto é que o maior evangelista de todos os tempos foi o apóstolo Paulo, porque era um homem preparado. Ele sabia chegar, como nós estávamos conversando, né, pastor? Ele sabia chegar em qualquer situação e comunicar a mensagem do evangelho. Ele chegava lá na Grécia, ele sabia entrar e sair. Ele tinha a forma de se comunicar, né? Era um homem que dominava
o intelecto, ele tinha a capacidade de comunicação. Isso é importante. Naturalmente que vai, através dessa capacidade, vai a comunicação do evangelho ser mais fácil para a pessoa entender e compreender. Agora, o que eu não também é aquele apelo. Se você não aceitar Jesus hoje, você pode sair ali na porta, você vai para o inferno, você vai morrer. Eu acho que isso aí também não pega bem. Isso não é bom, isso é um terrorismo. Mas que você tem que conscientizar a pessoa de que ela precisa de Cristo para ter certeza de vida eterna, isso tem que se fazer, tem que se confrontar o pecador. E Deus fazia isso, sempre fez. Olha, hoje eu vos proponho o bem ou o mal. Vocês vão escolher. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? A decisão é pessoal. E o senhor, pastor Cleverson? Usar retórica, como é que ela fala aqui? A Ana Carolina fala retórica e eloquência. Usar eloquência e retórica na pregação do evangelho para convencer o pecador a aceitar a Cristo é errado? Na minha opinião, é errado. Muitos pregadores querem número. Ele quer colocar na sua contabilidade pessoal quantas pessoas dentro do seu ministério foram a Cristo. Muitos até prestam relatórios para suas denominações. Quanto mais pessoas, ele cresce. O ministério dele, ele fica bem com a denominação e ele usa a retórica, ele usa todos os meios para poder atrair pessoas. Mas a pergunta que fica será que a pessoa entendeu o verdadeiro evangelho? Será que ela foi à frente porque o pregador é muito bom, ele consegue convencer, ou foi o Espírito Santo que convenceu a pessoa? O apelo, ele tornou-se uma forma mesquinha de controle de audiência. Pregação boa é aquela que todo mundo chora e vai à frente diante de um apelo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Que Paulo, o grande evangelista citado pelo pastor Jonatas, o apóstolo Paulo, autor de 13 cartas no Novo Testamento, ele não aceitou a Cristo dentro de uma sinagoga, dentro de uma casa, dentro de um templo. Não houve um pastor ou alguém fazendo um apelo. Levante a mão, apóstolo Paulo. O próprio Jesus confrontou ele cai por terra. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ali entrega a sua vida a Jesus. Mas é o único caso. Ele cai, ele não levanta a mão, ele ali mas eu entendo que ali foi um apelo também. Não, apelo, eu sou a favor de apelo. Apelo na mensagem. Então deixa eu fazer uma pergunta. Conforme a mensagem vai chegando ao seu clímax, a pessoa tem que tomar uma decisão. Não necessariamente levantar a mão, mas no fim, conversa com o pastor na porta, eu não entendi. Isso não é retórica e eloquência? Não, ele está pregando a palavra. Mas ele não está retórica. manipulando a pessoa para tomar uma decisão sem a pessoa querer. Pastor, e se for, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se for uma cantata de coral ou uma peça teatral, pode? O Espírito Santo convence o pecador isso não é técnica? Do jeito que ele quer. Mas isso não é técnica? Porque a pergunta que eu faço é a seguinte: por que o senhor acha errado a gente usar as técnicas que Deus nos deu? O publicitário, falo disso no sermão As Virtudes de Caim, o publicitário é capaz de transformar Hitler num exemplo, que é a minha introdução ao sermão é Hitler, né? O publicitário faz isso. Por que nós não podemos usar a criatividade e as técnicas que Deus nos deu para convencer o pecador que ele tem que se arrepender e aceitar Jesus? Tem que deixar tudo na mão do Espírito Santo? Não é condenar, não é achar que não podemos usar essas técnicas. O problema é condicionar só isso. Mostra que a pessoa é salva. Se ela não aceitou, é isso que eu estou... Não, o senhor está insistindo na mão levantada. Na mão levantada, mas que é o tema. Do apelo. Levantar a mão para aceitar a Cristo é bíblico? Não é bíblico. Tá bom, mas esse é o tema do programa. É errado a gente apelo não. apelar no apelo? Não, você precisa confrontar o pecador, precisa confrontar o cristão para ele tomar uma decisão, ter uma vida consagrada. Toda mensagem tem um apelo embutido. Senão não é mensagem. Pode ser explícito ou implícito. Concordo. Toda mensagem. Porque terminou a mensagem, o crente precisa saber o que eu vou fazer agora. Eu ouvi
E o que eu devo fazer agora com tudo isso que eu acabei de ouvir? É um apelo. Sim, é o gancho. E ela toma uma decisão de seguir ou não seguir. O pecador também vai tomar uma decisão. Eu entendo agora que eu sou um pecador, eu preciso de... Eu vou seguir ou não vou seguir. Agora, quem pautou o tema não fui eu. É levantar a mão, é isso que está no tema. O apelo para levantar a mão, para aceitar a Cristo, é bíblico? Definitivamente não. É isso. Vamos fazer uma pergunta por... Tá, mas não sou contra apelo. Vamos fazer o seguinte. 100 pessoas, o senhor falou numa estatística, Okay. 100 pessoas ouvem o Billy Graham pregar, e ele faz o apelo, 100 pessoas levantam a mão. 70 dessas pessoas desistem de Jesus no dia seguinte. Não valeu a pena pelas 30 que ficaram? A Bíblia diz que há festa no céu Por um pecador que se arrepende. Imagina 30. Então, amém. Vale a pena. Amém. Paulo falava assim, eu faço de tudo para ganhar alguém. Por que eu não posso usar... Ó, eu sei, o senhor tem razão e eu concordo com o irmão. Tem gente que faz disso uma contabilidade pessoal e faz um grande sucesso porque levou milhões de pessoas a Cristo. Quem vai julgar isso é Jesus. E a glória... de Jesus. A glória deixa de ser de Cristo e passa a ser do pregador, do pastor. É problema dele com Jesus. Exatamente. Paulo não falava assim, contanto que Cristo seja pregado, se querem pregar por isso ou por aquilo, tanto faz. Sim. Né? E eu entendo que também essa questão da contabilidade é bíblica. A contabilidade é bíblica. Eu vou explicar o porquê. Em que sentido, pastor? Olha aqui, se nós abrirmos a nossa Bíblia aqui em Atos capítulo 2, vamos lá. Atos capítulo 2, e diz assim, capítulo 2, versículo 40 em diante. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, eu acredito que Charles Finney não está tão longe da realidade bíblica. Né? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A gente podia dizer agora, mas para que foi registrar isso aqui? Está querendo glorificar Pedro? De jeito nenhum, gente. A gente para com essa mania, porque às vezes o pregador, ele está feliz porque, olha, eu graças a Deus preguei lá naquele congresso e 100 almas aceitaram a Cristo. Aí vai alguém dizer, puxa, esse pregador está se vangloriando, ele está querendo de jeito nenhum. O pregador está feliz. Ele está feliz porque ele falou, graças a Deus, o Espírito Santo daquele dia agiu através da mensagem. Ele me inspirou a trazer uma mensagem que convenceu o pecador. Hoje, o evangelho de hoje, infelizmente, está tendo muita divisão, porque um pregador faz uma cruzada ali, aí ele pega e fala, puxa, olha, eu preguei, muitas pessoas, aí alguém vai estar do outro lado jogando contra, está querendo se aparecer. Isso é um hábito, nós estamos desenvolvendo essa geração, e por isso o evangelho não chega a lugar nenhum. Está uma luta para evangelizar o mundo, como disse o pastor nos bastidores. Hoje, o cristianismo é 1/3 da população mundial. Falta muito ainda para a igreja cumprir aquilo que Jesus determinou, que é a grande comissão. Por quê? Nós estamos divididos. Eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, e cada um quer... Porque Apolo era eloquente. A Bíblia fala que Apolo era um homem eloquente. O apóstolo Paulo já demonstra ali que não tinha tanta... Mas ele tinha poder. Ele falou, meu evangelho não consiste em palavras de persuasão humana, mas em demonstração de poder. Então eu entendo que existe a multiforme graça de Deus. Nós estamos limitando Deus às nossas convicções pessoais. O fato da pessoa levantar a mão ou não faz diferença alguma. Amém. Amém. Isso mesmo. Agora, o tema está falando levantar a mão é bíblico. Eu entendo que é bíblico. Por quê? O apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então aí dá uma afinidade, nada que vá desonrar a Deus, que vá contra a palavra de Deus. Levantar a mão não está contra a palavra de Deus. Pelo contrário, está glorificando a Deus. Entendeu, pastor? Eu entendo que levantar a mão é glória para Deus. A pessoa está levantando a mão diante de Cristo. E a palavra fala aqui, se nós olharmos o Salmo 119, versículo 48, eu também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo e meditarei nos teus estatutos. Por que está registrado? Levantarei as minhas mãos. É como um ato de adoração. É um ato de adoração, de reconhecimento. Dizer, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, eu te aceito, eu entrego a minha vida. Não há nenhum mal nisso. Eu entendo que isso é bíblico. Isso vai levar pessoas a se
decidirem, levante a sua mão, decida-se hoje, Cristo te chama, não há problema nenhum nisso. Agora, se a pessoa for compungida, eu tenho certeza que muitas pessoas que vão na frente, a maioria é compungida pelo Espírito de Deus. Muitas que talvez vão lá pela emoção, mas diversas experiências da pessoa. Quando você faz isso, aí se ela não está convencida pelo Espírito, é que ela não levanta a mão, ela fica ali, ela cruza o braço. Ela fala, deixa eu contar uma experiência. Posso? Claro. Há uns 15 anos atrás, eu estava pregando e terminei a mensagem, depois convidei a congregação a cantar um hino. Ao terminar o hino, um homem levantou. Aquele dia eu não fiz apelo. Falei, pois não, achei estranho ele de pé ali. Eu quero falar. Fala. Eu quero seguir Jesus. Nossa. Falei, bem, Deus te abençoe, vou orar pela sua vida. Não mandei ele lá na frente. Orei lá na frente, e ele lá no lugar dele. Hoje ele é presidente dos Gideões Internacionais, um campo lá na região onde eu morei. Então, aquilo foi uma conversão verdadeira, sem apelo. Pedi para levantar a mão. O hino fez o apelo. O hino, a mensagem também que eu preguei. Tudo contribuiu. Não, o Espírito Santo convenceu ele. Amém? Amém. E outra, eu concordo com esse autor aqui, esse teólogo, que ele fala que nós estamos formando uma geração inteira de líderes que enfraquecem os cristãos, tornando-os simplesmente viciados em apelos. Pessoas incapazes de dobrar seus joelhos na beira das suas camas, sabendo que o mesmo Deus que ouve as suas orações nos cultos está ali, vivendo em seu verdadeiro templo. Qual é o templo? Somos nós. E não móveis de alvenaria ou bancos de um edifício. Precisamos tomar cuidado com isso. Não é esse movimento simplista, vem à frente. Mas onde a pessoa está, se ela foi tocada pelo Espírito Santo, ela pode falar, eu quero. O Sandro, da Capital Paulista, diz assim, o apelo, o levantar a mão é bíblico sim, respeite o livre-arbítrio e não se esqueça que Jesus não é uma mercadoria, mas o presente especial de Deus. Quanto ao levantar-se da mão, é somente um detalhe, que Deus conceda outras oportunidades para os teimosos. Pastor Edson Gomes da Silva, de Mesquita, lá no Rio de Janeiro. Pode até não ser costume dos tempos bíblicos, mas é uma fórmula de manifestação no meio de uma multidão e nada há que indique como antibíblico. O Donald Daniel, ele é de Descalvado, em São Paulo, não está na Bíblia. Isso não quer dizer que não é bíblico. Nós não sabemos de que forma a Bíblia registra a contagem de quase 3.000 almas que se renderam no dia de Pentecostes. Mas, evidentemente, houve uma manifestação pública para a identificação e contagem. E quase em todos os lugares, a pergunta se faz: quem quer isso ou aquilo, levanta a mão. Então, a meu ver, isso vem acontecendo desde aquele tempo e não necessariamente tem que levantar a mão para ter certeza que é Cristo. E sim, é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Mas a identificação externa, depois que creu no coração, a mais usual é levantar a mão, pode ser com um aceno de cabeça e vários outros, mas que o levantar a mão é bem lógico e usual, é fato. Eu conheci um pregador que fazia apelo em casamento. Cerimônia de casamento. Velório é comum, mas casamento... Casamento. E ele falava assim, sabe por quê? Ele fazia em velório também. Porque em casamento e velório, você tem obrigatoriamente uma quantidade enorme de ímpios que não estaria ali numa outra circunstância. Vai porque é amigo e se sente obrigado a ir ao casamento ou ao velório. Ele lascava o evangelho e fazia apelo. Eu lembrei de um pastor evangelista, num casamento ele errou feio. Ele olhou para o noivo e falou, você aceita Cristo como o seu único e suficiente Salvador? Era aceita, não a Cristo. E aí todo mundo começou a gargalhar, mas ele não perdia a oportunidade, mas errou. Mas aconteceu isso. Ele falou, esse dom de evangelista levou a uma falha muito grave e ficou registrado no filme da moça lá, né? Pedindo para o marido aceitar Cristo. Perde uma oportunidade. Já eram cristãos. Pastor José Patrício de Lima, lá de Caruaru. José Patrício de Lima é o sujeito que fez que deu... exatamente. Foi ele que sugeriu o tema. Ele é de Caruaru, lá em Pernambuco. Aí, pastor, ganhou presente, hein? Ele diz assim,
Graça e paz. Não vejo esse assunto na Bíblia, e sim o povo perguntando aos discípulos: que devemos fazer? Em Atos 2. Que faremos, pois, varões e irmãos? Né? Atos 2:37. O Isaac, de lá de Teresina, no Piauí. Primeiramente é preciso dizer que ninguém aceita Cristo, mas Cristo que nos aceita. Na sua palavra está escrito: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto. Então, vemos que esse é um bordão evangélico que não faz nenhum sentido. O certo é dizer: fiz uma aliança com Jesus, ou Jesus fez uma aliança comigo. Mas, voltando ao tema, é claro que a pessoa tem de se manifestar publicamente e levantar as mãos para que a congregação inteira saiba que ela recebe Jesus como seu Salvador. Esse é só o começo de muitas declarações que a pessoa vai fazer, mostrando ao mundo espiritual e ao nosso mundo que ela recebeu a Jesus como seu Messias. Uau! Isso que o Isaac falou aqui, eu ia abordar e tinha esquecido. E a manifestação para o mundo espiritual é importante? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Pastor Jonas. Com certeza. Que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, quando a pessoa ela cela, vamos aprofundar o assunto no sentido de que Satanás não pode penetrar o seu coração, nem sua mente. Ele pode apenas testemunhar o que sai da sua boca, as suas atitudes. Por isso é importante, sim, a manifestação, é importante, sim, a confissão, o reconhecimento do senhorio de Cristo. A Bíblia fala: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, é importantíssimo o cristão, como discípulo, sim, dar esse exemplo de confessar o Senhor publicamente. E até com relação a esse fala da apelação, aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Ou seja, naturalmente tem pessoas que são chamadas a endurecer o coração. É isso aí. Pastor Cleverson, o senhor acha que a confissão diante do mundo espiritual é importante ou isso é misticismo? Não, com certeza. Se me confessar diante dos homens, se me negares diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. E Romanos 10, que lemos agora, ele diz que o ato, né, que tem que se confessar com a boca, crer no coração. E o Satanás, ao ouvir essa declaração da pessoa que está se posicionando, ele sabe que perdeu. Menos um. É importante. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa. E eu quero agradecer aqui ao pastor Cleverson Pereira do Vale, ministro da Primeira Igreja Batista em Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Ele viajou para cá, agora vai viajar tudo de volta. 2h30 de viagem. Muito obrigado por indo. Pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Muito obrigado por ter vindo também. Prazer. E o contato desses dois irmãos, desses dois homens de Deus, está na página do programa, lá na Rede Mundial de Computadores. Né? Basta que você acesse o vejamsó.com.br e abra o campo Convidados. Ali você tem o contato deles para mandar suas perguntas, propostas para palestras, convites, e-mails, etc. Eles estão à sua disposição, tá bom? Vamos ver quem é que vai ganhar o livro hoje. É o José Domingos, de Igatu, lá no Ceará. Valeu, José. Paz e graça para você e para todos que estão nessa emissora. A gente se encontra no próximo Vejam Só.